Olá, galera. Estamos aqui com mais uma aula. Hoje, nosso tema é gêneros literários. É um assunto muito recorrente no Enem, mas que, às vezes, por ser abordado de uma forma sutil, acaba complicando aí algumas pessoas que não têm um conhecimento específico do assunto. Então, é um assunto muito importante. Primeiro, a gente inicia com a pergunta, o que são gêneros literários? Estão falados gêneros literários. São categorias literárias. Quando eu tento dividir os textos de acordo, dividir e organizar de acordo com as suas características. Geralmente, características formais e de conteúdo. Então, quanto à forma e ao conteúdo. Então, se determinado texto apresenta a característica X, ele vai pertencer ao gênero literário Z. Tá? Então, de acordo com essas características, os textos são pensados aí dentro dos gêneros literários. Quando surgiu? Surgiram gêneros literários, quem pensou primeiro? Nós temos aí na Grécia Antiga. Temos aqui o exemplo de 3 filósofos, tá? Sócrates, Platão e Aristóteles, como vocês estão vendo. E, na verdade, os textos, os gêneros literários, são pensados primeiro em Platão e Sócrates, tá? Seu mestre. Então, Platão, na sua obra, A República, ele pensa os textos literários em 3 divisões, que são as divisões que a gente tem até hoje, vamos ver daqui a pouquinho. No entanto, de uma forma mais inicial, mais superficial. Ele foi o primeiro cara que pensou isso. Tá? Mais tarde, o cara que vai organizar os gêneros literários é Aristóteles, tá? A sua obra poética. Ele vai pensar não muito diferente do que o seu mestre Platão pensou, no entanto, ele vai aprimorar isso e vai ser muito parecido com o que a gente tem hoje. Tá? Na verdade, ele foi a nossa base para o que nós temos pensado hoje sobre gêneros literários. Tá? Então, só para a gente situar aí mesmo. É por isso aprofundar mais, é por ler as obras, tá? Só para a gente ter uma dica, não ficar meio muito perdido, saber onde surgiu. E aí nós já vamos para os tipos, para os gêneros literários. Nós temos 3, tá? Nós temos 3 gêneros. Para a aula de hoje, nós vamos ver o gênero épico, inicialmente pensado como gênero épico, em Platão, e hoje muito conhecido e disseminado como gênero narrativo. Tá? E aí nós já vamos para as características desse gênero épico. Tá? O que é que nós temos? Inicialmente, quando ele era pensado apenas como épico, olha, a palavra já tem um peso, os textos não passavam de uma poesia narrativa. Na verdade, eram grandes poemas narrativos que contavam esses feitos heróicos de alguém, ou principalmente de um povo. Tá? A exemplo disso, nós temos 3 obras. Essas 2 aqui estão condensadas em uma. Nós temos as grandes obras clássicas de Homero, Ilíada e Odisseia, que são exemplos de poemas narrativos, com esses feitos heróicos. E temos também os Lusíadas, é a maior literatura épica em língua portuguesa, os Lusíadas, do grande Camões. Tá? Grande Camões.
são já aí no período bem depois das obras de Homero, mas continua aí com as mesmas características de poema narrativo. E aí, atualmente, esse poema narrativo, né, ou esse gênero épico, passa a ser pensado de uma forma mais ampla e não focando tanto na característica heróica desse texto, né? Mas sim na história, na narrativa como um todo. Então, passamos a chamá-lo de texto narrativo, né? Ou narrativa, o gênero narrativo, enfim. Tá? Então, qual o objetivo? Contar a história, né? Contar uma história. E aí se inclui nessa categoria os textos em prosa. A gente passa de produzir poemas narrativos e produz também textos em prosa. Não que não exista hoje poemas também narrativos, né? Ainda existem. Mas o gênero narrativo hoje é muito mais comum na prosa. Tá? Nós temos vários, né, tipos de texto dentro desse gênero. Um exemplo que eu trouxe aqui para vocês foram os romances. Né? Eu trouxe aqui um grande romance da literatura brasileira, A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Tá? Isso para a gente ilustrar isso. Então, no geral, né, são essas as características do gênero épico narrativo, assim conhecido hoje. E aí nós já vamos destrinchar, né? Nós vamos nos aprofundar nesse gênero narrativo. Tá? Então, nós temos elementos de narrativa. Nós temos 5 elementos de narrativa. Então, hoje, o gênero narrativo dispõe de 5 elementos. Né? Qualquer texto, qualquer, né, narrativa tem esses 5 elementos. Tá? Textos literários, lembrando. Então, nós temos aqui o enredo, o narrador, personagem, o tempo e o espaço. Tá? Então, nós temos uma história, temos alguém que conta, temos pessoas que fazem parte dessa história. Essa história se passa dentro de um tempo e de um espaço. Tá? Simples assim. O que seria o enredo, né, desse gênero narrativo? O enredo é a história, gente. A história que vai ser contada. Tá? Agora, dentro disso, nós temos diversas características, né, para serem trabalhadas. Eu trouxe somente a principal dela, né, que é a verossimilhança. Ou seja, o gênero narrativo ele tem essa necessidade de se aproximar, né, da nossa realidade. Então, quanto mais parecida for a história a ser contada com a história vivenciada por nós, né, melhor esse texto fica, melhor essa narrativa fica. Tá? Então, a verossimilhança é uma característica importantíssima aí do enredo desse gênero literário. E aí nós vamos para o narrador. Tá? Temos aí 3 tipos de narrador, certo? O narrador personagem, o observador e o onisciente, que vocês já conhecem, é uma revisão mesmo. O narrador personagem sempre aparece em primeira pessoa. Tá? Por quê? Porque esse narrador faz parte da história, ele é um personagem. Tá? Então, ele sempre aparece ali em primeira pessoa. Tá? Nós temos aqui, essa característica é muito importante, gente, muito importante. Por quê? Porque por estar envolvido nessa história, ele é tendencioso, né? O discurso, a narrativa desse narrador é tendenciosa, porque ele está de dentro, tá? Então ele vai direcionar ali a narrativa de acordo com a visão dele, e uma visão limitada, porque ele está dentro da história. A exemplo disso, eu trouxe aqui para vocês o famoso Bentinho, né? Personagem aí de Dom Casmurro, que é o narrador personagem, né, da história. Né? Então, ele, né, aquela velha história que vocês já sabem, que ele
acusa Capitu de traição, porque é a visão que ele tem, né, de dentro da história, certo? Então ele tem uma visão parcial, gente, do que está sendo contado, não uma visão total, não uma visão ampla, ele tem uma visão limitada, uma visão parcial. Vamos para o próximo, narrador observador, tá? Nós temos o narrador observador, que aparece em terceira pessoa, tá? Do singular. Ele mantém uma postura mais neutra, porque ele não está de dentro, ele está de fora. Na verdade, esses dois tipos de narrador aqui estão de fora da história, tá? Tanto o observador quanto o onisciente estão de fora da história. Eles têm uma visão mais ampla, né? Uma visão mais total da história ali. Então, ele aparece aqui em terceira pessoa, do singular. A postura dele é mais neutra, porque ele não está envolvido, ele não é um personagem. E, logo, ele tem uma visão mais ampla da trama, do enredo ali que está sendo contado. O narrador onisciente é muito massa, porque ele também está de fora, ele aparece também em terceira pessoa, e ele tem uma visão plena. A visão dele é mais ampliada do que a visão do narrador observador. Por quê? O narrador observador, ele observa e conta, ele observa e narra. O narrador onisciente, ele está de fora, ele narra, é óbvio, é a função dele, mas ele revela detalhes da história, tá? Ele tem uma visão do todo, e ele não tem uma visão só superficial do aparente. Ele consegue trazer detalhes, né, para nós, daquela história, que nós não conseguiríamos observar, porque o narrador onisciente, ele consegue até contar, né, ou prever pensamentos, caráter, comportamentos individuais dos personagens, tá? Então, imagina, né, o cara contar o pensamento dos personagens. É muito massa, a gente se sente bem envolvido na história quando o tipo de narrador é isso. Passando, nós vamos para as personagens. O que a gente tem aqui? É um assunto um pouco grande, né? Eu trouxe aqui de forma resumida, tá? Nós temos aí duas divisões. Nós temos primeiro as personagens, né? O modo de atuação dessas personagens. Então, nós temos, a grosso modo, 3 tipos de personagens, tá? O protagonista, a coadjuvante, ou secundária, né? Que são aquelas que estão ali próximas da protagonista, que é a personagem principal, né, que está ali atuando, a história gira em torno dela. O coadjuvante está próxima da protagonista, e a antagonista, geralmente é a que se contrapõe à protagonista. Um exemplo bem claro, né, acho que novela, o protagonista sempre, né, geral, não vou dizer sempre, porque nós temos um modo diferente de escrever hoje, algumas vezes. Alguns autores gostam de mexer com isso aqui, né, com esse senso comum de protagonista ser sempre o mocinho e antagonista a pessoa odiada da trama. Tá? Mas geralmente ainda segue essa linha, né? Principalmente em novelas. Nós temos a divisão das personagens em 2 grupos. Tá? Nós temos personagens planas e personagens redondas. O que são isso? As personagens planas são aquelas previsíveis. Aquelas que a gente consegue prever o comportamento dela em qualquer situação dentro do enredo. Tá? Então, elas são previsíveis, elas repetem ações, elas repetem falas, elas são repetitivas, realmente, são previsíveis. As personagens redondas são aquelas que nos surpreendem, né? Quando a gente está lá no meio da trama, a personagem dá uma reviravolta de comportamento, de pensamento e aí surpreende. Então, elas podem mudar a qualquer momento, elas são mais complexas, elas são mais trabalhadas pelo o autor, tá? Elas têm personalidade forte. Então, isso é muito legal quando a gente lê
alguma coisa, alguma obra, alguma trama com essas personagens. Vamos para o tempo, é óbvio, toda história acontece dentro de um tempo. Então, nós temos aí dois tempos desse gênero literário. Nós temos o tempo cronológico, que é um tempo linear, é quando a história segue ali aquele tempo de forma cronológica realmente, né? Segue uma linha do tempo. A história tem lá o começo, meio e fim, segue normal o tempo. Esse tempo cronológico pode ser a vida da personagem, pode ser um tempo pré-estabelecido pelo autor, enfim, segue o tempo cronológico, tá? E nós temos também o tempo psicológico. Tempo psicológico. Como é que acontece isso? A trama, a história, a narrativa, segue o tempo do pensamento dos personagens. Tá? Geralmente, ou do narrador, ou do protagonista, enfim. Então, de repente, a personagem tem um pensamento e a história volta. Tá? Então, é uma história de idas e voltas. Ela não é previsível, ela não segue o tempo cronológico, ela segue o tempo do pensamento. Tá? O tempo do pensamento. Um exemplo disso na literatura brasileira temos com a Clarice Lispector. Gostava muito de mexer com esse tempo, seguia mesmo aí a linha de raciocínio das personagens, né? O tempo psicológico. Tem vários outros autores. Graciliano gosta de fazer umas idas e voltas também, Machado de Assis, enfim. Espaço, tá? Vamos para o espaço. O espaço é onde tudo acontece. É o cenário da narrativa, tá? Podendo ser real ou imaginário. Certo? Um lugar real, próximo da nossa realidade mesmo, uma casa, o quarto, a escola, um campo, uma floresta. Está aí as diversas histórias para mostrarem isso. E pode também ser um local, um lugar, um espaço imaginário. Tá? O autor inventa aí um nome. É óbvio que por mais imaginário que seja, tem semelhança, né, com lugares também reais. Tá? E só é acrescentado elementos imaginários, e fica um espaço, um ambiente meio surreal. É muito massa quando isso acontece, né? Porque mexe muito com o nosso pensamento. Galera, por hoje foi só o gênero narrativo. Muito obrigada pela atenção de vocês.